essa decisão é uma decisão eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. Não há racionalidade econômica porque foi feito ontem. Uma vez que os Estados Unidos, como todos sabem, ele é superavitário em relação à América do Sul como um todo, né? E ao Brasil também. Quer dizer, nós somos, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Imagina você que quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. Primeiro, porque nós temos uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais com vários países do mundo. O Mercosul está negociando outros acordos com países asiáticos. A Indonésia esteve aqui recentemente. Estamos de acordo com os Emirados Árabes. Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. Ela só é explicável, Azenha, porque ela foi gestada dentro do Brasil. A única explicação plausível para o que foi feito ontem é porque a família Bolsonaro urdiu esse ataque ao Brasil. Isso, e com um objetivo específico, que é escapar do processo que está em curso, do processo judicial que está em curso. Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente, fazendo todos nós acreditarmos, até porque não há outra explicação, de que esse golpe contra o Brasil, contra a soberania nacional, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. Então, é uma coisa que, na minha opinião, como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Então, eu creio, Azenha, sinceramente, eu creio que foi um dia ruim, que nós vamos ter que encontrar um caminho de superar e esquecer que ele aconteceu para a boa relação entre dois povos que se gostam. O povo americano, o povo brasileiro. Nós temos uma relação histórica. Temos divergências de governos, muitas vezes, né? Um governo que adota uma determinada postura, que adota outra. Isso é normal da democracia, né? Você ter governos com orientações diferentes. Mas você não pode comprometer relação entre estados em função de eventuais divergências, né, que podem e devem ser superadas pela diplomacia brasileira, que está à disposição, desde sempre, do governo americano, para buscar a solução de maior parceria, maior entendimento, como nós sempre fizemos. Fizemos com o governo Biden durante 2 anos uma aproximação, temos interesses comuns importantes e nós devemos explorar parcerias que vão enriquecer os dois países e não atitudes unilaterais que pensam exclusivamente no interesse egoísta, sem pensar na cooperação internacional, sem pensar no multilateralismo. Então, eu acredito que é um dia ruim, né, no resto da dúvida, é uma agressão que vai ficar marcada como uma coisa inaceitável e inexplicável, né? Um governo entrar na onda de um político extremista local para atacar um país, 215 milhões de habitantes, e nós temos, nesse momento, que está unido, todos unidos, o setor produtivo, com o agro, com a indústria paulista, que é a mais afetada.
Nós não podemos discriminar ninguém nesse momento, pelo contrário, os setores já estão procurando o presidente Lula e eu quero crer que esse tiro no pé vai ser revertido, porque ele é insustentável.